aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A primeira secretária fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 24 de 2017, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri. Dispõe sobre a denominação do Museu Histórico e Pedagógico de Conchas. Requerimento 60 de 2017, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal informe qual o quadro de funcionários do Programa Saúde da Família e qual o motivo do médico que atende na Unidade de Saúde do Distrito de Juqueratiba está faltando constantemente. Requerimento 61 de 2017, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal envie relação dos cargos em comissão e respectivos salários. Moção 77 de 2017, moção de congratulação ao senhor Ivanildo Geraldo Vieira pela ajuda concedida nas reformas das bicicletas que foram doadas às crianças carentes no dia 12 de outubro de 2017, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Moção 78 de 2017, moção de pesar à família do senhor Israel Soares, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior e subscrita pelos demais vereadores. Moção 79 de 2017, moção de pesar à família do senhor Wilson Valdrigue, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski e subscrita pelos demais vereadores. Indicação 262 de 2017, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Indica ao Poder Executivo Municipal que instale uma sala para curativos na unidade de saúde da Praça Tiradentes. Indicação 263 de 2017, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que, se houver o recesso previsto para o final do ano, que mantenha em funcionamento os serviços essenciais do município, deixando alguns funcionários para atender a população. Convido para o uso da tribuna o vereador Paulo Nunes. Senhores vereadores, senhor presidente, caríssimos ouvintes da rádio, internautas, hoje nós vamos votar em primeiro turno uma das leis mais importantes que eu considero do ano legislativo. Será o projeto de lei 25, que já está disponível há
mais de 2 meses aí no site para que todo mundo pudesse olhar, verificar. Eu soube também que esse projeto foi alterado, fizeram algumas alterações que eu achei muito importantes. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre esse projeto e apresentar uma sugestão para o Executivo no próximo ano, com supervisão dos próprios vereadores. Me deu a impressão que esse projeto ele foi elaborado no gabinete, tem prioridades assim interessantes, mas de um modo geral, se nós determos as metas que serão executadas para o próximo ano, nós vamos perceber que ainda um foco central baseado na matéria física, nas obras, nos custos, nas operações. Me parece que o ser humano, dentro da sua complexidade, ele precisa ter uma reflexão profunda nos próximos orçamentos. É evidente que o orçamento hoje previsto, nós temos aí uma receita para o próximo ano, aproximadamente, segundo os dados aqui do projeto, 63 milhões. Desses 63 milhões, 13 milhões são destinadas à saúde. Acho que é um montante bastante significativo, porque é previsto em lei que 15% seja aplicado à saúde. E um montante bastante significativo também na educação. Então, dividindo esses gastos da saúde pelo número de habitantes, dá para se fazer uma saúde muito significativa para a população. Na educação também dá para fazer uma educação de qualidade pelo valor do montante que recebe e do valor que vai se gastar. Eu vi que deu uma melhorada aí em alguns programas de interesse social. Houve assim um reestudo em relação à segurança. Né? Mas o que é mais frágil do projeto, ao meu ver, é na área social. De 63 milhões, há uma previsão gasta na assistência social, que é aquilo que mais a sociedade precisa. Há um gasto previsível de 1,5 milhão, mais ou menos, que corresponde a praticamente 2,5% do orçamento. Assistência social, seja da criança, do jovem, da mulher, dos idosos, da sociedade como um todo, ela precisa ser muito mais valorizada. Então, isso é um aspecto que me ressaltou, me chamou muito a atenção. Há um gasto bastante significativo em construção. Vão ser construídas mais uma creche, mais um OBS, um cemitério ecológico que vai dar continuidade, vai ser construída uma prefeitura, mas eu acho que o ser humano é o prédio mais importante que uma gestão moderna deve conceber. E não é só aqui, no mundo inteiro. Hoje a valorização do ser humano, a valorização da pessoa humana. O dinheiro público tem que fazer esses atendimentos. Amparar bem as crianças, amparar bem os jovens, amparar bem as crianças que não têm lares, amparar bem as mulheres, amparar bem os idosos, amparar em todos os sentidos a obra mais importante, que é a imagem e a semelhança do nosso Pai, que é o ser humano. Esse é um dos aspectos que eu vi, certamente na próxima semana, que vai ser votado em segundo turno, vou falar mais um pouquinho, mas é um ponto que eu chamo a atenção. Agora, quanto ao modus operandi da elaboração do projeto, acredito que a Prefeitura, para o próximo ano, juntamente com a Câmara, nós podemos tornar esse orçamento mais participativo. Ouvir as comunidades. Ouvir lá, por exemplo, os moradores da Coab 4, o que eles precisam? Ouvir o distrito de Juquirati, o que vocês precisam? Ouvir os segmentos da sociedade e ver o que eles precisam, para que eles participem do orçamento. E que não fique uma decisão de gabinete.
baseado em algumas cabeças. Em que critério foi baseado isso? Qual é o ponto realmente que dá sustentabilidade a isso? Qual a ideologia, qual a intenção de se fazer um plano assim? Acredito até que tem sido feito isso de alguns anos para cá, mas essa preocupação hoje moderna, das prefeituras mais dinâmicas, mais modernas, é ouvir o que é a prefeitura, o que é a necessidade da população e colocar no plano orçamentário de suas metas as prioridades da comunidade. Eu vejo lá, por exemplo, na Coab 4, onde a gente vai, eles cansam de pedir para nós, né? E também já pediram para a prefeitura, que tem ali um posto para pagamento das suas contas, é uma necessidade deles. Fica difícil vir até o centro, usar o banco. Como é que isso poderia ser feito? É uma das intenções dele. Aumentar a elasticidade dos médicos dentro do posto, um atendimento mais completo, para não deixar a sociedade desamparada à noite, no feriado. Então, são ideias possíveis de serem feitas se forem discutidas com a comunidade. E outros casos que a gente tem, do distrito de Juquiratiba, outros bairros, têm as suas prioridades. E também os segmentos da sociedade poderão opinar. Conversar com os comerciantes, o que os comerciantes têm de necessidade dentro do município. Os industriais. Enfim, todos os segmentos da sociedade têm que ser ouvidos. Aí você elabora um plano justo. Um plano adequado à nossa cidade, um plano significativo para a nossa cidade. Isso não é só um trabalho da prefeitura, é um trabalho também do legislativo, ajudando, assessorando. É a minha sugestão para o próximo ano, que o plano orçamentário, todos eles, inclusive os mais amplos, seja realmente discutido e refeito de uma maneira mais participativa. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Convido para o uso da tribuna o vereador Dili. Senhor presidente, vereadora Gilene, senhores vereadores, internautas, ouvintes da Rádio Pérolas, público presente, boa noite a todos. Pegando a palavra do vereador Paulo Nunes aqui, lembrando que ele veio falou que temos que ouvir a comunidade. Por esses meses, eu reuni várias pessoas de comunidades, vereador, e andei marcando reuniões com o prefeito, para discutirmos assunto para o bairro. Eu vi também o vereador Miguel Chaguri, presidente dessa casa. Ele também vem fazendo a mesma coisa. Ele teve reuniões com os taxistas, teve reuniões com alguns bairros, andou marcando reuniões com o prefeito. Então está sendo feito. Então eu peço aqui para os nossos nobres amigos, nossos nobres colegas vereadores aqui, que façam o mesmo, que cada um no seu bairro, que reúne lideranças de bairros e marque reuniões com o prefeito, com o vice-prefeito, com o presidente dessa casa, com todos os vereadores ou com vocês mesmos, para estar discutindo assuntos. Essa semana passada eu marquei uma reunião com o prefeito, ficou agendado, fazia acho que uns um mês e meio atrás, e levei praticamente 40 alunos da faculdade dentro do gabinete do prefeito, para tirar dúvidas dos estudantes sobre os benefícios da faculdade para o próximo ano e dos anos seguintes. Acho que eles saíram de lá satisfeitos, todos perguntaram. Não falei para o prefeito qual seria a pauta da reunião, foi uma surpresa para o prefeito, só marquei a reunião. O prefeito me perguntou qual seria a pauta da reunião. Não falei para o prefeito,
porque eu vejo que ele sendo prefeito 4 anos, pode até ser erro meu, indo para o 5º ano de mandato, as perguntas dos alunos, eu acho que ele teria na ponta da língua para responder. E com certeza ele respondeu. Então fica aí convite para os nobres vereadores aí, que façam a mesma coisa, como alguns vereadores vêm fazendo. Também gostaria de parabenizar aqui o Sensei Matheus e o professor Quick, que dá aula ali no Esporte para Todos, pela 8ª Copa Conchas de Karatê, realizado no domingo. Estivemos ali com bastante participação de várias cidades do interior, da Baixada Santista, e foi um evento grandioso, porque a gente vê que esse trabalho que o Quick vem desenvolvendo e o professor Matheus eleva o nosso nome de Conchas para até fora do país. Se alguns vereadores aqui podem pesquisar aí, já foram para vários países vizinhos e muitas cidades vizinhas também. Então é gratificante isso, saber que o nome de Conchas está saindo fora do país. Também, senhores vereadores, gostaria de falar um pouco de política, ou reflexão, ou história do nosso país. Alguns anos atrás, ouvimos dizer que nosso governo tinha projetos de importação de banana e maçã. E isso seria o cúmulo, né? Nossos governantes aí, PT, PMDB, PSDB, com projetos de importação de banana e maçã. Com tanta terra no nosso país, nossos estados, tanta riqueza que nós temos no nosso Brasil, ao invés de ajudar com investimentos dos nossos produtores rurais, eles pode ser que cogitaram, mas houve sim proposta de importação de banana e maçã. É o cúmulo isso. Eu também não sou contra o Bolsa Família. Vejo que isso é um projeto muito bom, mas para as pessoas que necessitam, famílias que necessitam. E fica aí, não só para os vereadores dessa casa, como muitos vereadores de todas as cidades vizinhas, do nosso Brasil inteiro, que fiscalize, que vá pesquisar. A gente vê muitas pessoas reclamando que foi cortado o benefício, pessoas que precisam realmente, passando por necessidade. Aqui no nosso município de Conchas, conheço várias famílias, vizinhos da minha casa, vou procurar levá-los até a assistente social, para estar conversando com a Guta, para saber o porquê desse corte. E muitos falam para a gente que tem famílias aí que recebem benefício sem precisar. Eu realmente não tenho vergonha de falar. Há muito tempo atrás, minha família recebia benefício. E quando eu consegui ter um pouquinho mais de aquisitivo, eu pedi para minha esposa ir lá e mandar cancelar o benefício, porque eu penso e sempre vou dizer, se eu, trabalhando honestamente, poderia manter a minha família, por que tirar o pão de cada dia de outras famílias? Recebi o benefício por acho que uns 2 anos, que eu estava desempregado, trabalhando autônomo, então ajudou muito. Meus filhos a comprar um tênis, levar uma alimentação para a escola. Mas quando eu melhorei um pouquinho de vida, eu, graças a Deus, fui lá e reconheci aquilo e mandei a esposa cancelar. Mas percebe que o nosso governo quer que a população fique cada vez mais pobre, ignorante, cada vez mais dependente do governo. É isso que eu penso. Cada um pensa de um jeito, mas eu penso isso, do nosso governo atual de hoje. E vemos que
sai do nosso país em exportação milhões, trilhões de minérios, petróleo, nossa Amazônia aí com madeiras de lei sendo exportada para fora, sem fiscalizações de pessoas grandes, né, que é envolvida em propina. É lamentável isso. E vem também de anos atrás, sobre os projetos, esses projetos da CDHU, Coab. Hoje o governo está liberando Minha Casa Minha Vida. É bom para os municípios, concordo, é ótimo isso. Só que, pelo poder aquisitivo que o nosso país passa hoje, as pessoas mais carentes, um valor aí de 300, 400 reais hoje é bem significativo. Os prefeitos, as prefeituras dos municípios não têm culpa disso. Tem que pegar, agarrar mesmo de unhas e dentes, para não ficarmos para trás. Mas, tratando do nosso governo, se percebe que esse dinheiro é revertido para os bolsos dos grandões, dos empresários, das multinacionais. Porque essas empresas que vêm para poder fazer essas casas, essas pontes imensas do nosso município, está sendo feita uma ponte aqui, na entrada de Quiratiba. Acho que muitos munícipes não sabem disso. Alguns vereadores que não tocou no assunto não sabem disso. Qual é a empresa que vem atrás disso? Se você for fazer um estudo, for pesquisar, geralmente esse dinheiro volta para o bolso deles mesmo. Se gerasse emprego no município, seria ótimo. Mas a gente vê que é difícil. Mas, como se disse, porque o CDHU e a Coab seria para pessoas de renda baixa, que ganham aí um salário mínimo, um salário mínimo e meio, que é o que acontece hoje no nosso município, em vários municípios vizinhos por aí. Mas vamos agradecer essas casas que vêm aí para poder aumentar nosso desenvolvimento, essas pontes e viadutos que vêm sendo feitos. Vai gerar desenvolvimento? Vai. Futuramente, eu penso comigo. Exatamente nesse exato momento estão passando por uma crise política, a necessidade da população carente está ficando para trás e vai estar sempre aí mendigando e pedindo sempre a cesta básica, o leite, e não por culpa deles, por culpa mesmo do governo. Vereador Dile, a vereadora Juliane quer uma parte. Tem a parte, vereador Juliane. Obrigada, vereador. Eu tive até semana passada conversando também com a diretora do Departamento Social, e a cada vez que o governo diminui os benefícios para os municípios, tem que fazer recadastramento por causa da lei, né, das diretrizes deles. Então, complica, concordo com tudo que você falou, Dili. Complica por quê? Porque a cada vez que for diminuir, você tem que fazer o recadastramento de tantas famílias que recebem o benefício. Imagine como fica o sistema. Então, acontece realmente de às vezes, acontecer da família precisar do benefício, mas, infelizmente, não se encaixar mais no programa devido às normas do governo, realmente, né? E a questão das casas populares, claro, tem que agarrar essa oportunidade, né? Mas vejamos também as casas de aluguéis hoje em dia, não? Os valores de uma casa de aluguel, difícil encontrar aí no valor dos R$300, R$400 uma parcela. Infelizmente está difícil, mas a gente tem fé que tudo melhora, né? Vamos ver os próximos anos. Obrigada pela parte. Isso mesmo, vereador. Mas é questão que, como eu falei, o vereador, o prefeito não tem culpa. O culpado é nosso governo, que cancelou as casas populares, CDHU e Coab, e reverteu em Minha Casa Minha Vida. Seria isso, senhor presidente, nobres vereadores. Convido para o uso da tribuna, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores ouvintes da rádio, enfim, internet. Quero começar em primeiro lugar
pegando o gancho do vereador Dili aqui. Vereador Dili, eu fico muito chateado de ouvir. Eu desconhecia que foi o governador que cancelou o CDHU. Porque o CDHU, ele abrange as pessoas independentes de renda e pessoas que realmente precisam. A minha casa, a minha vida é um financiamento e a pessoa tem que ter recurso, tem que ter salário e tem que comprovar. Então, eu gostaria de você, como líder do governo, que trouxesse esse documento. Eu, como faço parte do PSDB, eu vou questionar o governador do Estado e o secretário da Habitação, porque eu acho que não poderia ser cancelado o que o senhor falou. Tá? Eu gostaria do documento em mãos para que eu possa tomar providência, porque eu irei atrás dessas casas. Não aceitarei, e se o governo cancelou, e eu, como do PSDB, e ele não reaver de volta, e não ver uma solicitação do município, eu faço o desligamento do PSDB. Certo? Eu não vou fazer parte dessa palhaçada do governo do Estado, que isso é palhaçada cancelar essas casas do CDHU. Essa é a minha opinião. Então eu quero documentos em mãos, peço para você trazer, porque eu sei que eu tenho dificuldades com o atual prefeito. Certo? Gostaria que trouxesse em mão, que eu tomaria as providências dentro do meu partido. Segundo lugar, eu queria comentar, ainda dentro da área social, certo? O presidente deu risada, eu estou errado no meu posicionamento. Eu queria saber, não houve o cancelamento, o que o Dili falou não é real? É isso? Eu vi o senhor dando risada, eu queria saber o que é. Vereador Mar, continua a sua tribuna. Então tá bom. Por favor. Se o presidente quiser uma parte, eu peço. Ah, não. É que eu vi o senhor dando risada, eu pensei que o que o Dili falou e o que eu falei está fora do posicionamento. Hoje nós vamos votar aqui um projeto de lei que eu acho muito importante, que é o projeto de lei 29, que é um dos apelos que eu venho fazendo. Fiz em rede social, talvez num momento de emoção possa ter errado ou não, não sei. Mas eu fiquei feliz em ver o projeto 29, só que falta algumas coisas. A gente vai votar hoje, eu vou votar a favor. Gostaria que ficasse como sugestão para o prefeito. Ele está colocando aqui, regulamentando a política social de distribuição de benefício aqui, melhorando bastante, atendendo realmente a questão do social, do acolhimento. O que é acolher? Pegar as pessoas mais fracas, aquelas pessoas que estão no fundo do poço e socorre. Então ele mandou um monte de políticas aqui, mas faltou duas políticas. A política do morador de rua. Nós temos alguns moradores aqui que estão morando na praça, tá? E são pessoas, duas delas são pessoas que eu não posso citar o nome, nasceu e viveu em Conchas. E está morando na praça. Tem um senhor que está morando na rodoviária. Certo? Então faltou só qual vai ser a política do morador de rua. O projeto está excelente, está completo. A questão do vale itinerante que eu reclamei, certo? Aqui vai regulamentar. A família que precisar ir embora, voltar para sua terra natal, vai ter o passe. Nossa, eu estou feliz pra caramba. Esse projeto é um presente para a assistência social. Eu acho que o prefeito, o pessoal que elaborou bem elaborado, está faltando isso. A única questão que eu ainda fico, que o artigo 4º diz, despesa corrente correrão por conta do orçamento consignado no orçamento municipal. Só que o orçamento que ele deixou não dá para fazer essa política. 1,5 milhão, quase 1,5 milhão, 750 mil só, para em torno de 17 mil habitantes. Quantas pessoas nós temos cadastradas na áreas de risco? Quantas pessoas nós temos, quantos idosos nós temos hoje que não têm atendimento? Outra questão, faltou aqui, qual é a per capita desse atendimento social? Porque se for usar a per capita que o Lula e a Dilma criou e o atual governo vem mantendo, que é 1/4 do salário mínimo, não dá. Eu vou dar um exemplo de uma visita que eu fiz, eu não vou citar o nome por questão ética. Um senhor ganha um salário mínimo, ele não pode receber o auxílio da assistência social de Conchas. Só que desse salário mínimo ele paga R$500 de aluguel, R$300 de farmácia. Isso não é computado nesse 1/4 salário mínimo do governo estadual, federal e nem do município. Como ele vai sobreviver com R$200? Água, luz, comida. Ele precisa do auxílio da assistência social. Ele tem o LOAS, ele ganha um salário. Só que o aluguel dele é 550, quase R$600. O salário é 930 e pouco. Ele gasta em média R$300 de farmácia, medicamento que não tem na farmácia. O que sobra? Eu fiz a conta, o que sobra do pagamento dele?
é R$186. Tá? Para ele comer, para ele se alimentar. Tá? Então, faltou aqui nesse projeto, tá? Não vou pedir retirada, nem pedir nada, vou pedir que mandem um projeto complementar, que melhore a per capita, que a per capita, o atendimento seja avaliado pelo técnico social. Porque daí que computa o aluguel, que computa a despesa, porque faltou no projeto computar o quê? Eu fui secretário e diretor da assistência social, gente. Eu fazia as visitas junto com o técnico social. Teve muitas pessoas que eu cortei porque não merecia. E tem pessoas que tinham salário e continua precisando do serviço social. É o caso desse senhor. Hoje eu fiz 6 visitas. Das 6 visitas, 2 não precisava. Eu falei que elas não se enquadravam. 4 se enquadra. No meu ponto de vista, se enquadra, mesmo tendo um salário mínimo. Porque o aluguel em Concha é altíssimo. Agora, me vem que não vai ter mais as casas CDH1. Vai ser Minha Casa Minha Vida. Pronto, esquece. O sonho de 1.000 e poucas pessoas de Conchas vai atender 200. Se conseguir atender 200 famílias. Porque a burocracia da Minha Casa Minha Vida é enorme. Tá? Então, já se cortou o sonho. Então, essa é uma parte desse projeto de lei 29. Eu gostaria de anotar o que faltou. Qual vai ser a per capita utilizada, o meio. Qual é a política para o morador de rua? Se tem um abrigo, se tem um local para a pessoa ficar quando chegar, antes de conseguir devolver a pessoa para a cidade natal. O morador de rua que é nascido na nossa cidade, que perdeu o emprego, que hoje é alcoólatra, que um deles é alcoólatra. Um está vivendo na rua, é alcoólatra. Tá? É uma pessoa que prestou uma vida inteira na cidade, tem 60 anos e morando na praça. Certo? Então, o que eu acho é o seguinte, tem que sair, quando eu falo sair da cadeira, tem que ter mais um técnico social. Na assistência social só tem uma assistência social para fazer todo o serviço. Uma assistência social está na Casa Abrigo, outra assistência social está no CRAS, fazendo o atendimento do CRAS, e outra assistência social faz a burocracia. Eu, como trabalhei no setor, eu entendo. Falta uma assistência social de rua. É o agente social que faz a visita diariamente, que vem fazer o que eu mandava fazer quando eu era diretor. Eu esperava o ônibus da rodoviária, na hora que a pessoa estava descendo, o itinerante estava descendo, eu perguntava, o senhor tem parente aqui? O senhor está fazendo, o que está acontecendo? Por que o senhor está, que cidade que mandou o senhor? Quantas vezes eu não devolvi para o prefeito de Laranjal? Quantas vezes eu não devolvi para o prefeito de Botucatu, que mandava todo o Sandarilho e socava tudo em Conchas? Vá na praça, vamos acabar a sessão agora? Vamos todos nós fazer uma visita na praça? Para você saber quantas pessoas estão dormindo na praça? Algum vereador sabe? Eu estive ontem à noite na praça, só para dar uma olhada. Certo? Isso é política social. Certo? Nós temos que fazer a vigia na rodoviária. Ah, Laranjal mandou, liga para a assistência social de Laranjal. Opa, você tem que resolver o problema social aí. Parar de empurrar o problema social de uma cidade para outra. Certo? Os que é nosso, nós vamos trabalhar em cima da política social nossa. Certo? Mas o que é cada cidade tem que assumir sua responsabilidade. Cada prefeito tem que assumir o cuidar do ser humano, o defender o ser humano, não ficar empurrando, porque aqui está a política de dar passagem. Eu fiquei aí na rodoviária, peguei 2. Ganhou a passagem, um para ir para Laranjal, outro para ir para Botucatu. Só que eles precisavam, tem família em Bauru, outro tem família em São Paulo. Nós empurramos o problema para onde? Já tem um minuto ainda, né, presidente? Então, só para concluir, é o seguinte, nesse projeto de lei 29, faltou outra coisa. A assistência social, não adianta dar tudo isso aqui, como o Dili falou. Faltou o investimento para curso e desenvolver. Você vai receber cesta básica, leite, fralda, tudo. O senhor pai está desempregado, vai fazer um curso de pedreiro, um curso um curso de formação técnica, não um cursinho de uma semana. A mãe vai fazer um curso para aprender. As crianças vão para a creche. Os adolescentes vão para onde? Qual o projeto social nós temos para pôr o adolescente? Para que o pai e mãe possam fazer um curso para se desenvolver. Então a lei ainda está incompleta. Falta colocar 3 coisas. Per capita, certo? A contratação de orientador social, a política para o morador de rua, a política do itinerante para a cidade natal, certo? E o curso para desenvolver, porque se continuar darmos, nós vamos só tratar da família, não é só tratar, nós temos que desenvolver.
dar condições dela ter o seu próprio alimento. É isso, senhor presidente e senhor vereadores. Convido o vice-presidente para assumir meu lugar quando faço uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Miguel Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, essa noite eu gostaria de falar aqui de um assunto aqui que foi uma luta minha no mandato passado, que foi a recuperação do Museu Pascoal Baroni. Eu estou entrando com um projeto de lei hoje aqui, cumprindo o meu compromisso que eu tinha com o pessoal lá da oficina cultural, que assim que o museu fosse entregue, o nosso museu teria o nome de Museu Histórico e Pedagógico Pascoal Baroni. Então eu gostaria também nessa noite de fazer um breve relato da história a respeito da busca desse museu que havia desaparecido. Gostaria que o Fabiano passasse umas imagens, Fabiano, por favor. Estou recebendo aqui um ofício da senhora prefeita. Mais volume, Fabiano. Dizendo o seguinte, que ela também não me passou nada, o secretário provavelmente não passou para ela, que aonde está o nosso museu municipal. Nós não guardamos nossa história, nós não guardamos nada. Então, eu insisto com o secretário, aonde está o museu municipal? À vista do requerimento supracitado, que é um requerimento que eu fiz solicitando aonde estava o museu municipal. Temos a informar que não existe em nossos registros o imóvel denominado Museu Municipal de Concha. Entretanto, como a existência de um museu é importante para o município, trazendo informações sobre a história e a cultura do povo, informamos que o nobre vereador que a prefeitura está tomando as providências. Eu acho tão estranho que o nobre secretário de obras tenha se esquecido, porque ele foi secretário de obras na minha gestão, e ele que coordenou a reforma da antiga escola de comércio, onde havia um grande salão de mais de 300 metros quadrados em cima da escola de comércio. Ele que reformou a escola de comércio e lá foi instalado o Museu Municipal e a Biblioteca Municipal. Inclusive, eu não trouxe aqui, até eu ia pedir, acho que numa das últimas sessões da sessão, eu passei umas fotos, ali está escrito lá em cima. Biblioteca Municipal e Museu. Dizer ao secretário da Cultura que eu não esqueci do museu. Eu quero o museu. O Museu de Conchas está aí. Segundo informações que eu recebi, esse museu foi emprestado para várias pessoas. Eu acho que propriedade municipal não se empresta, não se dá, não se faz nada sem autorização legislativa. Isso é um absurdo que está acontecendo. Para que o secretário da Cultura passe para a gente, fala, mas não tem nada escrito, não é que está aí escrito, não tem nada marcado, as peças não estão marcadas. Não, o museu existiu sim. Então eu conversei recentemente com um delegado federal, ex-delegado federal, e ele falou, olha, isso aí é coisa grave, é o que está me passando. É coisa grave, é gravíssimo mesmo. Eu acho, e eu vou me bater até o fim do meu mandato para reaver esse museu municipal. Essas falas do Dr. Antônio aí que vocês viram, foi em 2009. Então, em 2009 começou a busca pelo museu. E depois não se falou mais no assunto. Somente em 2013 eu comecei a questionar aqui na Câmara a respeito do museu. E eu acabei encontrando as peças do Museu Municipal, que estava com a Oficina Cultural Joanino Maimone.
Então, tá aí as peças que vocês estão vendo, já está lá no Museu Pedagógico, para visitação pública. Então, eu fiquei muito contente de ter participado disso. Nós tivemos aqui um pronunciamento de que iria ser queimado essas peças. Então, mas está aí, salvas, graças a Deus, a nossa história continua aí para todo mundo ver. E Pascoal Baroni é merecedor dessa homenagem, porque graças a ele que nós temos tudo isso aí. É um homem que, na sua época, tinha uma visão, que tínhamos que preservar a nossa história. E ele preservou como ele pôde. Então, eu fico feliz por essa conquista. Eu considero uma conquista para a nossa cidade. O compromisso do prefeito de assumir essas peças foi mantido. As peças já foi assinado o documento. Inclusive eu assinei lá como testemunha o recebimento das peças. E vamos esperar que as pessoas agora doem mais peças para aumentar o acervo do museu, que eu tenho certeza que com essa doação do Pascoal Baroni, outras pessoas vão seguir o exemplo e vão doar mais peças. Eu ia falar também sobre um assunto hoje, a respeito dos livros Miguel, da biblioteca. Aceita uma parte? Não, vereador Paulo, eu vou terminar aqui depois, tá? O senhor fala na explicação. Como vocês viram, não citei nome de ninguém, não quero encrenca com ninguém hoje. Vamos na paz. Só quis mostrar o meu trabalho. O esclarecimento o senhor já deu, vereador Paulo, mas tudo bem. Outro assunto que eu gostaria de falar é que saiu hoje uma decisão judicial em segunda instância de uma denúncia que eu fiz em 2012. Trouxe para essa Casa de Leis, protocolei aqui, e a denúncia foi arquivada por 7 votos a 1. O único vereador que votou a favor da abertura da denúncia foi o vereador Lucas Sebastião. Essa denúncia relatava uma contratação ilegal. Uma contratação totalmente ilegal. E quando eu fiz a denúncia aqui, virou uma tiração de sarro do Miguel Chaguri. 7 a 1, perdeu e não sei o que, não dá nada. O vereador Omar defendeu a prefeita aqui, disse que tinha conhecimento da contratação do senhor Benedito José Garcia, que participou, tanto ele como os demais vereadores. E agora? Por que o vereador não denuncia a improbidade que eles cometeram? Porque eles sabiam do que estava acontecendo. Está aqui, ó, condenação em segunda instância. Perda dos direitos políticos por 5 anos, quer dizer, caiu na ficha limpa, não pode ser candidato. Ressarcimento solidário aos cofres públicos no valor integral do dano. Pagamento de multa em valor correspondente a 2 vezes o valor do dano. Condenados por improbidade administrativa, tanto a ex-prefeita como o senhor Benedito José Garcia. Eu denunciei aqui em 2012 e os vereadores fizeram vista grossa. E agora fica denunciando besteira. Por que antes denunciava, não denunciava e agora denuncia? Muito estranho. Uma coisa gravíssima, que era prova documental. Está aqui, ó, vou ler um trecho da decisão colegiada. São 3 juízes que julgaram. Saiu hoje a decisão. No caso, diante das provas documentais constantes dos autos, observa-se que a ex-prefeita Adriana de Alben infringiu dolosamente a lei, beneficiando indevidamente o CORREL, visto que autorizou a contratação direta do profissional não capacitado, conforme reconhecido por ele próprio.
Por sua vez, o dolo do Correio, José Benedito Garcia, ficou nítido, já que aceitou o encargo extrajudicialmente, recebendo o valor do contrato e de sua prorrogação, sem sequer possuir condições para a prestação do serviço, como ele próprio reconheceu na ação civil. Ele reconheceu que ele era incompetente para estar naquele cargo. Ele reconheceu, e a Adriana colocou ele lá. E vocês, vereadores, sabiam. Porque o senhor Omar falou no microfone, está gravado, que eles sabiam de tudo. No dia da sessão aqui, ele falou. E agora? Será que ele cometeu improbidade ou não cometeu? Será que ele não tinha que estar nesse rolo aqui porque ele sabia? Vai e denuncia agora os vereadores da época. Não fica denunciando os vereadores aqui que não fez nada de errado. Pensar um pouquinho para fazer as coisas, não esquecer do passado, do que fez no passado. Protegia a irregularidade lá atrás. Agora fica caçando pelo em ovo onde não existe irregularidade. Vou ler mais um trechinho aqui. Cabível ainda capitular os Correios como incursos nas sanções previstas no artigo 11 da Lei 8.429/92, sobretudo por terem atentado contra os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da economicidade, sendo razoáveis e proporcionais às sanções aplicadas pelo magistrado. Então tá aí, minha gente. Fiscalização é isso. Não é essas baboseiras que ficam fazendo aqui. Essas tonturas. Fiscalização é isso. É prova documental. Está aqui, não tem o que discutir. Protelaram a decisão por muitos anos. Mas não tinha discussão. No mérito da denúncia não tinha discussão. Não tinha o que discutir. O documento está ali, o papel está ali. Contratação ilegal. Então esse é o trabalho do vereador, fiscalizar, mas fiscalizar com sabedoria, com responsabilidade. Parar de ficar falando besteira. Se for computar a quantidade de denúncias que já foi feito sem nexo nenhum, para que isso? Vimos aí, falei semana passada, uma denúncia contra 2 vereadores dessa casa. Que absurdo. Tanta coisa. Qual é o benefício que vai trazer essa denúncia para a população? Essa aqui trouxe benefício. Essa aqui trouxe. Porque nos livramos de uma política. Vereador. Pois não? Seu tempo já deu. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais ninguém inscrito em tribuna, passamos para a ordem do dia. Discussão e votação. Projeto de Lei 25/2017, substitutivo Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de Conchas para o exercício financeiro 2018 e dá outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, projeto de lei 25/2017 em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Projeto de lei 25/2017 aprovado por unanimidade. Emenda número 1 ao projeto de lei 28/2017, Poder Executivo, dispõe sobre a cessão temporária de servidor municipal aos órgãos públicos e instituições
que especifica e dá outras providências. Em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Em discussão, vereador. Esse projeto 25 é primeiro turno. Aprovado em primeiro turno. Um momentinho, vereador, que não está aqui no meu script aqui. Primeiro turno. Sim, vereador. Muito obrigado. Alguém quer discutir o projeto da emenda? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Emenda número 1 ao projeto de lei número 28/2017 é aprovada por unanimidade. Projeto de lei complementar 11/2017, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar, mediante o regime de concessão de direito real de uso, o imóvel localizado nesse município, através de realização de processo licitatório, para fins de instalação ou ampliação de indústrias e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Essa votação é nominal em segundo turno. Como vota, vereador Márcio? Favorável. Vereador Dille? Favorável. Vereador Sidney Leão? Favorável. Vereador Paulo? Favorável. Vereador Rodrigo? Favorável. Vereador Júnior? Favorável. Vereador Omar? Favorável. Vereadora Juliane? Favorável. Também voto favorável. Projeto de lei complementar 11/2017 é aprovado por unanimidade em segundo turno. Projeto de lei 29/2017, Poder Executivo, regulamenta a distribuição dos benefícios eventuais da política municipal de assistência social. Em discussão, vereador Omar. Eu quero continuar o que eu estava falando na tribuna, que esse é o projeto que dá os benefícios à população carente, que viesse para complementar esse projeto, tá? Qual será a per capita que será utilizada, a per capita municipal, certo? Qual é a política de desenvolvimento social vai ser feita com essas famílias, porque o poder público não pode sustentar uma família para o resto da vida. Embora que ali tem que vai ser 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, e depois disso, a pessoa continua carente, ela não vai ter um curso, ela não vai ter uma formação. Então eu gostaria que fosse feita a emenda, ou um projeto novo, e no orçamento ele mandasse uma emenda para melhorar o orçamento, que com o orçamento previsto não dá para atender a demanda de Conchas. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Vereador Júnior, em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, não só para constar, né, que na semana passada eu falei do artigo 4º dessa lei e foi alterado. Eu acho que voltou lá e alteraram. Então eu agradeço aí, né? E agora está no que eu queria que fosse, que é somente o orçamento previsto, né? Não se tinha dinheiro ou não. E acho que daí se mudou. Você pode ver, da semana passada estava outra coisa. Você está aí com o projeto aí, né? 29. O artigo 4º falava do orçamento e mais uma coisa. Eu até falei, não me lembro agora. Aqui, ó, artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei... Não, peraí. Correrão por conta das dotações consignadas no orçamento municipal em execução. Não. Artigo 4º. Ah, tá certo mesmo. Desculpa, eu que me enganei. Então, não alterou, mas tem que votar assim mesmo. O Mar já apontou também várias coisas aí. Vamos votar e esperar que ele mande um outro projeto para regulamentar. Senhor presidente, senhores vereadores. Eu gostaria também de falar em explicação pessoal, a respeito do que o vereador Omar falou. Eu acho bonito vir aqui falar. O projeto estava aí, por que não documentou? Fizesse uma emenda.
Ou não sabe como é que funciona o trâmite de uma Câmara Municipal? Não vem nem na Câmara a semana inteira. E chega na hora da sessão, que o projeto está para votação, quer fazer emenda no projeto, quer fazer sugestão no projeto. O projeto estava aí a semana inteira, por que não fez? É obrigação do vereador. Vim aqui falar bonitinho agora? Vamos parar com isso. Se fosse vereador de primeiro mandato, até entendia, vereador Omar. Mas o senhor não é vereador de primeiro mandato. O senhor poderia fazer a emenda, mesmo que nós recusássemos a emenda, mas o senhor poderia fazer. Passa pelas comissões, as comissões têm que sugerir. Quero falar depois, em discussão. O senhor vai falar. Eu acho que agora não adianta falar, o projeto já está aqui para votar. Penúltima sessão do ano. Vai fazer o quê? Né? Retirar o projeto por um capricho do vereador Omar? Não vai. Ele já falou que vai votar a favor, mas não adianta vir falar bonitinho aqui não. E se for comparar a assistência social do tempo que ele foi, da assistência social com hoje, não tem nem comparação. Não tinha lei de responsabilidade, não tinha nada. Hoje é tudo preto no branco. Preto no branco. Então é fácil falar, né? Pois não, vereador. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, eu fui citado e como nós estamos em discussão do projeto, nós podemos falar, né? Primeiro que vereador, a emenda... Não é porque o senhor foi citado, nós estamos em discussão, o senhor pode falar. Eu vou falar como discussão. Primeiro que, não, vereador, como eu não sou do primeiro mandato, o senhor também não é. O senhor tem que entender que emenda que gera gasto, a lei orgânica proíbe que o vereador faça. É inconstitucional. Eu não faço o que é inconstitucional, senhor presidente. O senhor, como presidente, deveria saber o que o senhor fala. Porque o senhor ataca a gente e o senhor sabe que eu não posso fazer emenda que onere os cofres públicos. Porque as emendas que eu estou, os pedidos que eu tenho que fazer, tem que partir de lei do prefeito, do Poder Executivo. Senão será anulado como foi anulado a lei do que o prefeito criou os cargos e o salário que era a obrigação da mesa. O senhor está no segundo mandato do presidente, o senhor devia saber o que o senhor falou agora, o senhor está errado. Então, quando o senhor for falar alguma coisa, o senhor estude e fale conscientemente. Pare de atacar as pessoas, pare de falar sem o conhecimento. Porque, como vereador, eu tenho conhecimento, sim, que eu não posso fazer uma emenda, um projeto de lei que vai criar gasto para o município. Eu estou fazendo em forma de indicação, em forma de requerimento, senhor presidente, e em forma de ofício. Se puder ser atendido, pode ser atendido. Então, eu gostaria de mais respeito comigo, senhor vereador, e não falasse coisas que o senhor não sabe. Que o senhor falasse como o senhor sempre fala. Que o senhor fala com documento e com prova e que o senhor esteja ciente. Tá bom? Deixa eu só complementar com o vereador Omar. Eu acho que ele não entendeu. Eu falei sugestão de emenda. O senhor poderia ter sugerido, mandado um ofício para a prefeitura, sugerindo a emenda no projeto. Não fazer bonitinho aqui na tribuna. Foi isso que eu quis dizer. Ué, mas o senhor não consertei, eu falei isso, que o senhor não entendeu. O senhor falou que era para mim ter feito emenda. Depois o senhor escute na sua casa, o senhor vai entender, vereador Omar. Pois não, vereador Paulo. Senhor presidente, se apresentou projeto passado, o senhor tem que ter mais respeito às pessoas aqui. O senhor não fala como presidente, o senhor fala com mágoa, com vingança do que foi. As pessoas não podem falar, está tudo errado, só o senhor é certo. Vereador Paulo, por favor, eu falo do jeito que eu quero. Eu sou tudo bem, mas respeite. O senhor fala mansinho, bonitinho, fala mentira. Mas que presidente, respeite. Eu falo bravo, mas falo a verdade. Escuta, quando eu estiver falando, o senhor tem que ficar quieto. Então fale, vereador Paulo. Se o senhor me atacar, eu vou cortar o microfone. Não estou atacando. Fica tranquilo, eu sou o presidente. O senhor corta, o senhor não permite o diálogo. E quando as coisas pisam no seu lado, o senhor corta o microfone. Eu acho que o senhor tem que falar com os vereadores, seja da oposição, com respeito. Senhor, eu faltei com respeito aqui? Faltou. Faltei. O modo como o senhor fala Fabiano, com o corta o microfone do vereador Paulo Nunes agora. Mais alguém em discussão no projeto? Não havendo discussão, passamos para votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 29/2017 é aprovado por unanimidade. Requerimento 60/2017, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal informe qual o quadro de funcionários do Programa Saúde da Família e qual o motivo do médico que atende na Unidade de Saúde do Distrito de Guaratiba está faltando constantemente. Em discussão.
Vereador Omar. Senhor presidente, senhor vereador, é o seguinte, eu visitando a população, a gente está ouvindo bastante que está faltando funcionário, observei o quadro, Kines, tudo, o dinheiro vem, está vindo para corretamente, e eu gostaria de saber que o senhor prefeito, o que está fazendo, porque está faltando médico, está faltando agente de saúde, está faltando alguns profissionais que deveriam estar. Então eu queria saber se está sendo contratado outras pessoas, qual a forma que está sendo contratada, como que está sendo. E Jucratiba ficou uns par de dias sem médico, certo? Essa semana apareceu, mas até o dia que eu tinha feito o requerimento não tinha. Nessa última quinta-feira foi o médico lá. E só atende meio período. Além de atender meio período, é uma demanda muito grande, porque tem o pessoal dos bairros. Então a intenção é só saber o que está acontecendo. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 60/2017 é aprovado por unanimidade. Requerimento 61/2017, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal envie relação dos cargos em comissão e respectivos salários. Em discussão. Vereador Omar. Senhor presidente, tendo em vista que foi votado nessa casa um novo projeto, que foi criado os novos cargos, eu queria saber quem são os novos cargos, para a gente poder fazer até os ofícios, solicitar, fazer os pedidos. O salário que veio, a mesa fixou um novo salário, porque é a atribuição da mesa quem vai ser secretário, mas a gente precisa saber quem vai ser os diretores do departamento, ou os assessores de escalão, do segundo escalão. Então, para a gente poder cobrar, fazer indicação, certo, ao setor competente, para a gente não cometer erros, porque nós não somos perfeitos, somos ser humano, podemos errar algum nome, como o senhor falou, que eu já errei, alguns erros eu admito. Então, para não cometer o erro, eu quero a informação correta. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 61/2017 é aprovado por unanimidade. Moção de congratulação 77/2017 ao senhor Ivanildo Geraldo Vieira pela ajuda concedida nas reformas das bicicletas que foram doadas às crianças carentes no dia 12/10/2017, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação 77/2017 é aprovada por unanimidade. Moção de pesar 78/2017 à família do senhor Israel Soares, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior e subscrita pelos demais vereadores. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 78/2017 é aprovada por unanimidade. Moção de pesar 79/2017 à família do senhor Wilson Valdrigue, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski e subscrita pelos demais vereadores. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 79/2017 é aprovada por unanimidade. Passamos à explicação pessoal, senhores vereadores. Explicação pessoal, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, quero falar um pouco também hoje da saúde, né? Tive uma mãe, né, em especial essa semana me procurou falando em relação ao filho que ficou doente, questão de pediatra, né? Nós sabemos a dificuldade de médicos, mas nós temos pediatra no município. Queria deixar aqui a indicação verbal para que visse a possibilidade, o Poder Executivo, a equipe médica do nosso hospital, a ter um pediatra no nosso hospital. Sabemos que diariamente pode ser que seja difícil tê-lo ali, mas que fizesse de repente uma escala para ter um pediatra no nosso hospital ali atendendo. Creio que é de suma importância esse
profissional, né? E a gente vê inúmeras crianças precisando de tratamento e de um especialista, no caso, né? Uma atenção mais adequada à criança. Então, fica aqui esse meu pedido, né? Nós sabemos que nós representamos aqui a população e não é um pedido desse vereador, é um pedido de várias mães, de várias pessoas que a gente conversa, que a gente encontra diariamente. Então fica aqui esse meu pedido. Também gostaria de falar aqui também em relação ao PMDB, né, ao meu partido que faço parte, o Dr. Antônio aqui na sessão de cidadão benemérito que ele recebeu, né, ele falou muitas obras, muitas coisas que o PMDB conquistou. Eu quero lembrar algumas, né, como o terreno do futuro distrito industrial foi aquisição do governo do PMDB, Dr. Antônio, Coab 4, Jardim Santo Antônio, né, toda aquela região também do governo do PMDB, Escola Reineiro, uma das maiores escolas da nossa cidade, também ampliação da Escola Maria Antônia, problema de água da nossa cidade. Então o Dr. Antônio foi lembrando de inúmeras coisas, né? Então nós queremos lembrar também um pouco dessa história que faz parte da nossa cidade, porque uma cidade, ela tem uma história. Nós temos a nossa história pessoal e a nossa cidade também tem a história dela, onde muitas conquistas foram feitas. Então nós não podemos apagar a história e ver a história. Essa semana eu conversava com o professor Sidney, às vezes nós ouvimos a história só do lado negativo, né, de algumas coisas. Não, vamos ver a história também do lado positivo. Vamos trazer as coisas boas que aconteceram no município de Conchas. E nós vamos lembrar aqui em cada tempo, em cada semana, algumas coisas. Ver ex-prefeito Seuzinho Miranda, também do PMDB, quantas conquistas também teve. Então é importante nós aqui deixarmos claro que o nosso partido, aqui eu e o vereador Júnior representamos hoje o PMDB aqui em Conchas, estamos felizes por fazer parte desse partido, estamos felizes por ver as mudanças que também são feitas ao longo do tempo. Vai ter a convenção nacional do PMDB e a sigla vai voltar como era antigamente MDB, né? Então são inúmeras conquistas que não pode ser apagada da história do Brasil, história da nossa cidade. Então quero parabenizar aqui hoje na pessoa do senhor Agenor, presidente do PMDB de Conchas. Então serei o senhor presidente, novos colegas. Explicação pessoal, vereador Sidney Leão. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, ontem, 4 de dezembro, então nós tivemos aí uma data muito importante para o nosso município, que seria o aniversário de emancipação política, 101 anos. E nós tivemos na Escola Reineiro muitas apresentações de várias escolas, né, nas quais nós estivemos presentes, vereadores da base, professor Rodrigo também estava presente. Nós pudemos assistir a apresentação então de várias escolas e a apresentação de vários alunos com temas relacionados ao aniversário da nossa cidade. Então nós percebemos que essa data importante ela não passou batida, né? Nós tivemos várias apresentações, além dessa que aconteceu na quadra da Escola Reineiro, nós tivemos outras apresentações e nós percebemos que nessa apresentação da Escola Reineiro nós tivemos a presença de muitos pais, muitas crianças participaram,
professores, e quem esteve ali presente pôde presenciar, então, o brilhante trabalho de alunos, de professores. E eu, quando assisto essas apresentações, eu percebo o quanto é importante a questão do civismo, de se dar importância às datas cívicas que envolvem não só a nossa cidade, mas também o nosso país. Então isso é muito importante, isso não deve morrer, né? É importante a participação dos professores e também dos pais, né? Em buscar resgatar, né, esses valores cívicos nas nossas crianças, para que eles cresçam tendo respeito pela terra onde eles vivem, principalmente isso. A terra não pode ser nossa, mas a gente vive nessa terra. Então eu gostaria de deixar aqui registrado o meu apreço pelo trabalho que foi feito pelos professores, a participação das famílias, que a gente percebeu, né, que tinha muitas famílias ali. Então isso é muito importante, e também as crianças. Seria isso, senhor presidente, nobres vereadores. Explicação pessoal, vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, falar da minha indicação 262, que indica ao Poder Executivo Municipal que instale uma sala para curativos na unidade do OBS da Praça Tiradentes, né? Então, essa presente indicação tem por objetivo atender os munícipes que residem no centro da cidade, pois os mesmos, se precisarem de fazer curativo, alguma coisa, tem que se deslocar até a unidade do posto lá da Coab 3. Então, eu fiz essa indicação aí, espero que atenda. Eu acho que não é custo nenhum, sala, tem um monte de sala lá, só preparar para fazer curativo lá, e os munícipes agradecem. Também queria agradecer, recebemos aqui um convite da direção do corpo docente e alunos do 5º ano da Coronel João Batista de Camargos Barro. Vai ter formatura no dia 11/12, então fica o agradecimento aí. A gente não vai poder participar, porque nós vamos ter a sessão segunda-feira, né? Mas aí fica o agradecimento à Escola Coronel. E também a cerimônia que vai correr no Reneiro, e eu acho que a todas as escolas, se não me engano, vai ser lá, né? Dia 7 e dia 8, e também recebemos um convite. Muito obrigado ao Departamento da Educação. Outra coisa que eu queria falar também, foi falado das casas. O Omar questionou, né? Eu, pelo que eu entendi outro dia, o governo não que ele vai poder fazer só 2020 a CDHU, né? E daí o prefeito optou por fazer Minha Casa Minha Vida, mas creio que não é que o governo cortou, e sim que vai ser depois de 2020 também. Já estamos no ano que vem, tem eleição, acho que já não pode fazer, já está no período de um ano. Então, mas realmente é isso daí. E realmente a Minha Casa Minha Vida vai ser muito mais caro com o valor da prestação do que se fosse uma CDHU. Mas no momento tem isso daí, né? É o que dá para ser feito. E para terminar, eu até marquei muita coisa aqui do PMDB, mas o vereador Rodrigo já me falou. E eu quero pedir encarecidamente aos vereadores dessa casa que respeitem o PMDB. Porque o PMDB fez muita coisa por Conchas, muito. Já foi feito no passado e estamos trabalhando para fazer no futuro, né? Já tem um pedido meu aí que já foi
mandado por governador, falta só ele assinar e nós vamos trabalhar. Então, respeito o PMDB, porque é um partido forte, como o doutor Antônio falou aqui. O PMDB é de Conchas, não lá de Brasília, nem do Rio de Janeiro. É de Conchas, porque aqui, pelo menos eu e o vereador Rodrigo, temos que ser respeitados nessa casa aqui. Então, peço encarecidamente. Chega aí, senhor presidente, senhores vereadores. Explicação pessoal, vereador Paulo Nunes. Nós sempre falamos antes. Já perceberam, todas as sessões nós falamos antes. Não sei por que isso acontece. Paulo, o senhor está insinuando alguma coisa? Eu estou dizendo que nós falamos antes. O senhor está insinuando alguma coisa? Estou insinuando, sim. O senhor quer que eu corte a palavra do senhor de novo? É minha hora de falar, Miguel. Presidente. Você precisa parar com isso, vereador Paulo. Coisa feia, coisa feia. O senhor já é um senhor de idade, para de fazer esse tipo de insinuação. Coisa feia, ridícula. É minha hora de falar. Se o senhor continuar, eu vou cortar a palavra. Não, eu quero falar a explicação pessoal. Então, o senhor fala a sua explicação pessoal. Não, é isso que eu vou falar. Por favor. Em relação aos partidos, eu vou falar agora na explicação pessoal um pouco com o líder do partido. Ninguém tem o direito de ofender os partidos aqui. Estou falando em nome como líder do partido. Todos os partidos, de certa forma, na sua conjuntura, fazem o melhor que podem, cada um no seu governo, no seu espaço. Então, nós todos temos que respeitar. Porque todos nós que passamos e que estamos aqui, demos a nossa contribuição pela cidade. É só olhar a história. Esse é um fato. O segundo fato. Em relação, eu queria somente, naquela hora, eu pedi a palavra ao ilustre presidente, que corrija um pouquinho na explicação pessoal, uma frase que você colocou, que eu acho que você pode corrigir por uma questão de história mesmo. Hoje, algumas peças no Colégio Lúdico, não há mais peça lá. Eu tenho aqui mais um documento escrito pela Virgínia, que era a presidente da... Pedro Paulo, quando que eu falei que existem peças no Colégio Lúdico? Está aqui, Miguel. Está aqui no seu texto. Esse é o histórico do Pascoal Baroni, não? Ó, escuta aqui, Miguel. Olha vereador aqui, Paulo, o senhor está misturando. Isso aí é o histórico do Pascoal Baroni, que foi escrito há tempos atrás. Olha, você escreveu 30 de novembro. Vereador Paulo, o senhor faça o seguinte. O senhor questione o Zezé Serafim, que ele colocou o histórico aí. Não, Miguel, só para você... pode fazer esse favor para mim? Eu estou pedindo para o senhor corrigir, está aqui, olha. Eu não tenho que corrigir nada, é um histórico dele, vereador Paulo. Mas então, eu estou explicando isso. Mas nós já sabemos que as peças não estão mais lá, vereador Paulo. Está errado aqui, ó. Após esse período, o então museu foi dispersado. Hoje, há algumas peças no Colégio Lúdico. Está escrito em 30 de novembro de 2017. Eu estou dizendo que não há mais peça. Foi entregue à senhora Virgínia em 2015 e com uma declaração, uma certidão, que eu pedi garantia para ela que ela ia conservar essas peças. Ia encaminhar a quem de direito para cuidar. Está aqui, termo de entrega de responsabilidade. Só entreguei com esse termo de responsabilidade, porque eu queria que o museu não fosse mais dispersado, caísse em boas mãos e que fosse preservado. Você tem um papel histórico importante, eu reconheço. Assim como o Miguel Chaguri teve, o senhor Michel, teve todos os que contribuíram para que esse museu. Então, ele é um fato, não é mérito de um, mérito de todos que tentaram preservar. É isso que eu quero dizer, para que isso fique registrado como história da cidade. Assim como também eu gostaria que investigassem onde estão as janelas que tiraram lá do prédio. Paulo, deixa eu falar uma coisa para o senhor, só para não cortar. O Zezé tirou isso aí de um livro, vereador Paulo. Ele que colocou o texto. Mas você colocou na sua exposição de motivo, Miguel. Mas a pedido meu, o Zezé colocou. E a pedido meu, eu queria explicar isso. Então tá bom, então foi um erro do Zezé. É isso vou que pedir você falou. Corrigir, mas não falar que eu coloquei. Mas então você pôs na sua explicação pessoal. Eu já evitei de colocar um vídeo aqui, vereador Paulo, para não ter estresse. Tá, mas por favor. Eu estou só corrigindo os fatos, mostrando os fatos. Agora eu preciso terminar. Então, outro aspecto que eu acho importante colocar aqui,
dentro dessa explicação pessoal, que esses assuntos ainda vão se prorrogar. Mas eu também queria saber que investigasse onde foram parar as janelas que estavam lá na estação ferroviária, os postes que estavam lá, onde foram parar os postes que estavam na Avenida Alberto Palladini, os tacos do ginásio de esporte. São formas de resgatar a história. Então, já que é para investigar, procurar alguma coisa, vamos procurar também onde estão esses materiais. Eu acho que merece realmente um estudo, uma investigação para ver onde estão. Alguém tem que explicar. Gostaria até que o vereador Dili procurasse realmente verificar onde foram parar esses materiais, que fazem parte do nosso acervo cultural, principalmente da história da nossa cidade. Então, é um pedido que eu faço a você também, que investigue onde foram esses materiais e que vocês depois trouxessem aqui. Tudo bem? Só isso, senhor presidente. Bom, como eu fui citado, eu tenho 1 minuto. Como não? Não citei Cansou você. de me citar aí? Não citei você, não falei seu nome. Eu sou o presidente e você me citou. A respeito do que o senhor vereador Paulo falou, que vamos procurar tudo que foi desmanchado, daqui a pouco nós vamos ter que procurar o trenzinho da praça. Daqui a pouco tem que procurar. O que é desmanchado é sucata, vereador Paulo. O que é desmanchado é sucata. Sucata vai para onde? Agora, patrimônio histórico é outra conversa. Agora, um poste de luz é patrimônio da prefeitura, é histórico? Não, virou sucata, foi para o ferro velho, foi para o leilão, com certeza, não tenha dúvida. É isso. Agora, querer questionar esse tipo de coisa, eu acho absurdo. Por exemplo, nós desmanchamos lá o prédio lá para construir o centro cultural lá. Então, onde foi o tijolo? Onde foi a ferragem? Onde foi a janela? Vamos parar com isso, né, minha gente? Aí já virou piada, na minha opinião. Né? Eu vou trocar o telhado da Câmara aqui, vão querer saber o que foi feito com o telhado. Vai para sucata. Não vou guardar aqui de lembrança. Valor histórico que eu estou falando. Mas o senhor falou de poste da Avenida Alberto Palladini, é valor histórico? Pelo amor de Deus. Tudo bem, vereador. Explicação pessoal, a vereadora Juliane. Minha vez a explicação pessoal. Mais uma vez que insinuarem que eu estou fazendo alguma maracutaia aqui, eu vou abrir um procedimento aqui e vocês vão ter que provar. Tá bom? E se não provar, vai tomar suspensão de 30 dias. Concordam comigo? Que eu não admito que chame eu desse tipo de coisa, viu, senhor vereador Paulo? Então por que você não pede para a secretária soltar? Porque não precisa. Quem faz o sorteio está no regimento interno, é o presidente. O senhor não sabe ler? O senhor sabe ler, né? Então o senhor leia, por favor. Eu sou analfabeto. É muita coincidência mesmo. Bom, vamos falar aqui. O vereador falou aqui sobre o projeto de lei do orçamento, mas faz parte da comissão de orçamento e não veio na audiência pública. Não vem na audiência pública, não vem, o povo estava aí, veio gente aqui, o senhor não veio. Então é bonito falar aqui na tribuna agora, tem que trabalhar, mostrar serviço. Parar com isso de ficar falando, quantas vezes já teve aqui movimentos aqui, não vem. Então, né, falar é bonito, é gostoso falar ali. Mas falar não resolve nada. Nós temos um ano de mandato. O que tem para apresentar de benefício para a população nesse um ano? Zero. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. E recebeu 4 mil reais por mês. Igual eu. 4 mil reais bruto. P4 não. Bruto, vereador Paulo. Não, senhor. Só se eu estiver enganado, mas eu acho que está uns 4 mil bruto, o vereador, não está? Não? 3,5 então. Mas não importa, é dinheiro que está sendo jogado fora aí. Jogado pelo ladrão. Esse advogado. Corta o microfone, vereador Paulo, eu estou falando.
Eu não citei o nome dele. Desliga o microfone, vereador Paulo. Outro assunto que surgiu aqui também, doutor Antônio, que foi homenageado aqui, junto com outros 9 munícipes, foi uma bela sessão. Doutor Antônio falou bastante, contou a vida dele aqui. E não sei se vocês já notaram, mas esse prefeito é o único prefeito que eu não tenho o que falar dele. Nunca vocês ouviram eu falar alguma coisa aqui dele. Nunca. Porque ele foi um bom prefeito. Errou nas coligações. Errou. Fez coligações erradas. Isso eles fizeram. Aceitaram gente no grupo que não devia ter aceitado jamais, depois do que aconteceu na administração 2009-2012. Mas aceitaram. Então errou. Mas como prefeito, eu não tenho o que falar dele. Como médico, menos ainda. Menos ainda. Foi 100%. Né? Agora, falar de PMDB. Eu percebi que estão mordidos pela fala minha, que eu falei na sessão passada. Mas não é falta de respeito falar a verdade. Eu falei a verdade aquele dia. O PMDB há mais de 6 anos não colabora com Conchas. Não colabora. Cadê as emendas do PMDB? Não tem. Quando o PMDB foi governo, ele fez muita coisa. Fez muita coisa, sim, ajudava. Mas a partir do momento que sai do governo, ele para de ajudar. Eu lembro da administração Adriana, os 2 primeiros anos, eles eram parceiros. Vinha verba do PMDB. A partir do momento que distanciou da Adriana, não veio mais. E desde que o Dirley assumiu, também não veio mais. Então, foi isso que eu quis dizer. O PMDB, esse é o problema. Eu quis dizer aqui e insinuei claramente que alguém aqui segura. Porque não é falta de pedir. Nós vamos lá pedir. Não é falta de pedir. O vereador Júnior estava com nós no mandato passado, sabe da história dos 180 mil reais do Caruso. Sabe da história. E não tem como ele negar que houve o corte. Porque houve um pedido para cortar. Não vou falar nomes aqui, mas que houve um pedido, houve. E não veio mais essa emenda. Por isso que eu falei que estou torcendo que venha agora um pedido do vereador Júnior. Ele fez para o mesmo deputado e nós estamos torcendo para que venha. E se vier, eu vou falar aqui. E vou agradecer, pode ter certeza. É isso que eu quis dizer quando eu falei do PMDB. O PMDB é o maior partido de Conchas. Teria que estar colaborando mais. Até com seus próprios vereadores que estão aqui dentro, para respeitar eles. Explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhor vereador, primeiro eu vou começar para corrigir o senhor presidente, depois ele tem mais 1 minuto para falar. Ele falou que quando eu fui secretário e diretor não existia a lei de responsabilidade fiscal. Foi em 2002 e a lei de responsabilidade fiscal foi em 2000. O senhor está enganado, existia a lei sim. Tá? A lei de responsabilidade fiscal é de 2000 e eu tomei posse em 2002 como secretário. Segundo, o senhor falou por que eu não faço as denúncias. Que todas as denúncias minhas foi em vão. Todas que o senhor fez deu certo? Todo mundo foi processado e condenado? Todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos a erro. Às vezes o que eu entendo que está errado pode estar correto. Como o senhor que entende que pode estar errado pode estar correto. Eu, naquele momento da Adriana, para mim era o correto. Era a minha opinião. E como o senhor sabe, o vereador é livre na opinião. Se eu não tinha tanto conhecimento como eu estou tendo hoje, estou aprendendo hoje. Errar, senhor presidente, é humano como o senhor errou. O senhor me denunciou e foi arquivado. O senhor só fala que eu denúncio. O senhor não falou que o senhor me denunciou, que o senhor abriu vários processos contra mim. Eu me senti perseguido aqui dentro dessa casa. Hoje eu não me sinto mais. Hoje eu me sinto que o senhor mudou a sua postura. Hoje o senhor voltou a atacar, mas o senhor tem mudado a sua postura. Certo? Hoje eu me sinto mais aberto, mais livre para poder falar. Não tinha esse sentimento há 2 meses atrás. Eu não tinha essa segurança que eu tenho hoje. Certo? Então essa é a minha opinião, senhor presidente.
Certo? Então, quando a gente vai falar, como o senhor falou, a gente tem que falar com responsabilidade, olhar, é o que eu estou fazendo daqui para frente. Eu errei bastante, fiz algumas representações que eu achei que não deu, que eu errei, certo? Como todos, foi feito como todos que o senhor fez, foi feito, não vai dar em nada, certo? Como a minha que o senhor fez, deu em nada, o senhor entendeu? Como a minha cassação vai dar em nada aqui, que foi ato de denúncia do outro, tem o ato da mesa, que a mesa ia fazer, tem as punições que o senhor me deu, certo? Eu fui punido oral, verbal, por escrito pelo senhor, pela mesa, o senhor abriu um procedimento. Bom, isso aí é perca de tempo, é discussão e nós não vamos trazer nada para a cidade. Não é isso que eu quero. A minha opinião é o que nós precisamos trabalhar para a cidade. Quando eu falei sobre o projeto 29, eu acredito que vai melhorar a vida das pessoas. Outra coisa, quando o vereador Paulo fala da estação, aqueles ferros, aqueles postes que estavam lá, certo? Existe um projeto que foi feito na época da Adriana, contrataram uma empresa e foi gastado 50 mil para a restauração da estação, para manter a estação do jeito que era, certo? E não foi restaurada, porque aqueles ferros são importados. Aquelas coisas que estavam lá, aqueles ferros, aqueles postes de iluminação, são coisas importantes sim para o patrimônio, foram tirados. O senhor falou que virou sucata, para mim, tudo bem. O senhor é sucata? Para mim não é sucata, tem um valor histórico, porque está no nosso hino. Os trilhos da Sorocabana, a história da Sorocabana. Então, eu acho que, na minha opinião, foi um desrespeito tirar e transformar no que foi transformado. Mas a gente respeita, porque cada um administra e tem o poder para fazer o que quer. Certo? E outra questão que eu queria deixar clara para o senhor e para todos, o seguinte: daqui para frente, minhas denúncias serão consistentes. O que eu errei até ontem, eu pretendo corrigir hoje. Se eu errar amanhã, vou corrigir amanhã. O senhor entendeu, senhor presidente? Agora, o senhor fala que todas as denúncias do que o senhor fez, olhei, tem inúmeros inquéritos que o senhor pediu, inúmeras ações, certo? Que o senhor fez, certo? Contra a Adriana, mas o senhor só fez contra a Adriana. Qual investigação o senhor fez contra o senhor prefeito? O senhor falou de mim, mas qual o inquérito que o senhor pediu para investigar o senhor prefeito? O senhor acha que o senhor prefeito não... Os contratos que estão no hospital estão certo? Quantas pessoas estão contratadas? Por que o outro está errado? Eu quero que o senhor explique qual a diferença de contrato que está errado. Por que não tem concurso público hoje? Certo? Aquelas pessoas que foram contratadas, que eu já citei aqui, que tem um monte de pessoas contratadas, está tudo certo? Se aquele contrato está errado, então esse você mais contrata da atual prefeitura também está errado. Teve processo seletivo? Será que não teve benefício? Será que não está escolhendo a pessoa direta? Então eu vou analisar todos os contratos que eu vi no portal e vou mandar para o Ministério Público também. Porque tem um monte de contrato. Certo? Eu, na minha opinião, do mesmo jeito que eu achei que poderia na saúde por questão de prioridade, eu acho que pode. Não quero prejudicar as pessoas. Mas se aquele estava errado, esses contratos que estão lá hoje estão errados também. O senhor entendeu, senhor presidente? Na minha opinião, eu continuo achando que na saúde é caráter de urgência e emergência. Então tem que ser contratado sim, porque não pode deixar de atender o povo. É minha opinião. Eu tenho consciência que tem contratos lá, na minha opinião está certo. O senhor falou que está errado. O senhor disse que deu processo. Na minha opinião, eu continuo achando que aquele contrato era certo, como esses que estão lá hoje estão corretos. O ouvidor foi contratado ano passado. Cadê o seu tempo, vereador? Tá bom, senhor vereador. Como eu fui citado novamente, eu tenho que falar. Se está errado, denuncia. Eu não denuncio porque eu não achei irregularidade. Então, eu também não achei nada. Certo? Eu não achei a irregularidade. Só que na época foi documentado. Documental. Não é insinuação. Eu não insinuei que aconteceu aquilo. Quanto à denúncia que eu fiz contra o vereador Omar, eu vou pegar uma das sessões qualquer dia numa tribuna e vou explicar a denúncia. Para vocês verem. O que era a denúncia? É documental, é documento. E por que ela foi arquivada? Ela não foi arquivada porque foi arquivada. Teve um motivo para o arquivamento. Uma hora eu vou trazer para vocês o assunto, já que o vereador Omar insiste. A gente pode reabrir esse caso sem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Desliga o microfone, vereador. Vereador Márcio, explicação pessoal. Na hora, senhor presidente, eu fui citado pelo senhor, eu tenho um minuto, antes do senhor passar para ele. Eu não citei, vereador. O senhor citou o vereador Omar, citou eu sim.
Como o senhor dá um minuto para Mas todos? nós não temos réplica na explicação pessoal, vereador Omar. Não, mas o senhor não fez... tem réplica, vereador. Mas o senhor fez a réplica em cima do Paulo. Não fiz réplica nenhuma, eu estava falando no meu minuto. Depois que o Paulo falou da explicação Corta pessoal... o microfone do vereador Omar. Eu acho que eu tenho que explicar. Corta. Vereador Omar, sua explicação pessoal. Senhor presidente, demais vereadores, hoje falar um pouquinho sobre um evento que vai ter sexta-feira aqui em Conchas, na Associação Atlética, Departamento de Esporte da Prefeitura, Sandro Delbem Tomate, vai fazer um peneirão do Juventus aqui em Conchas. A partir das 8h30 da manhã, a categoria 2001, 2002 e 2003. Tivemos os moleques aí que craque de futebol aí, convidar ele para fazer esse peneirão lá. E nós vamos estar lá presente. Quem sabe se nós levamos um atleta para frente de Conchas. Seria isso, senhor presidente. Explicação pessoal do vereador Dille. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de agradecer aqui a MM Bicicletaria, nosso colega e parceiro Feijão, em parceria com a Associação de Moradores do Alto do Cruzeiro, pela doação das peças das bicicletas que foram doadas no dia 12 de outubro. E também o nosso vice-prefeito, Sandro Delbem, também colaborou com a bicicleta. Nosso vereador aqui, Cid Leão, também colaborou com a bicicleta. Então fica aí, próximo ano, quem puder, tiver aí, no caso, bicicleta quebrada para conserto, a Associação de Moradores passa pegando, não precisa nem entregar, só comunicar o Duílio, o vereador Dille aqui, nós passamos a pegar na casa e temos parceiros aí para arrumar para o próximo ano. E também gostaria de deixar aqui falando sobre os prefeitos que passaram por Conchas. Eu respeito todos eles fizeram parte da minha vida, como o professor vereador Paulo Nunes aqui hoje. Como prefeito, só tenho lembranças boas dele. O doutor Antônio, o Zinho Caran, Zinho Miranda, todos fizeram parte da minha infância e da minha vida, então não tenho nada a reclamar do passado deles. E também dos partidos do nosso município, respeito todos os partidos, mas temos que mostrar aí o trabalho de todos. E dos nossos governantes que vêm desenvolvendo hoje. É lamentável essa roubalheira aí, essa corrupção. Então, que fica a dica aí para a próxima eleição. Está aí, próxima eleição para 2018. As escolhas erradas geram consequências trágicas. Pensem bem nisso. Vai vir vários candidatos a presidente aí. E olhando os partidos que vêm trabalhando para o desenvolvimento dos municípios, pensem nisso. Seria isso, senhor presidente, nobres vereadores. Eu convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que se realizará ao término da presente sessão para deliberação do projeto de lei 30/2017 e projeto de lei complementar 13/2017 em segundo turno, todos do Poder Executivo. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 11/12/2017 às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.